A filosofia enquanto estratégia de sobrevivência. Continuemos nossos capítulos, nossa série sobre filósofos que representam bem essa visão da filosofia enquanto remédio. Como eu disse, não vou seguir uma cronologia da história da filosofia. Aquele filósofo que me vem à mente, eu vou buscar trabalhá-lo aqui. Hoje falaremos sobre um dos mais espetaculares, polêmicos, incríveis, livres filósofos de todos os tempos. O inigualável, o incomparável Diógenes de Sinope, Diógenes o cão, Diógenes o cínico, Diógenes o grande. Diógenes era de uma cidade, de um lugar chamado Sinope, atual Turquia, filha de Icésio, um homem que tinha uma vida boa, próspera. Ele era um banqueiro, ou um cambista, ou apenas um homem que cunhava moedas. E Icésios deu uma boa educação para Diógenes. Porém, Icésios foi preso, condenado por cunhar moedas falsas. Diógenes, então, fugiu ou foi banido de Sinope e foi parar em Atenas, um longo percurso. Em Atenas, ele foi até o oráculo de Delfos. Era muito comum que aqueles que chegassem até Atenas fossem ouvir as predições do oráculo. E lá, o oráculo disse a ele, de forma categórica, descaracterize a moeda. Diógenes ficou impressionado, refletiu sobre essa previsão do oráculo e percebeu que o seu grande objetivo na vida seria transmutar, transfigurar, mudar, combater os valores da sociedade grega, principalmente da sociedade ateniense. Combater os valores. Seria mais ou menos o que imaginou fazer Nietzsche quando estava escrevendo a sua obra incompleta chamada A Transvaloração. Seria trazer novos valores à vida e à sociedade dos nobres atenienses. Contudo, Diógenes, pobre, sozinho, sem ninguém, desmotivado a pedir ajuda à elite, ele perambula pelas ruas de Atenas como um mendigo. Contudo, ele sabia que lá em Atenas existia uma escola chamada cinismo, kínikos, cão vadio, cão de rua, cujo cão primordial era Antístenes, um grande pensador com vários discípulos. Antístenes, ele buscava, com a sua filosofia, trazer para os atenienses uma nova forma de viver. Viver totalmente longe dos prazeres, longe do luxo, longe dos desejos que levam à perdição. O desejo de Antístenes era que os atenienses se tornassem livres, livres de toda a escravidão dos desejos. Se você apenas deseja, se você deseja coisas materiais, se você é refém dos prazeres, você não é livre, você é escravo daquilo que deseja. Antístenes era um pensador incrível e Diógenes o seguia incansavelmente. Segundo a história meio lendária sobre o encontro dos dois, Antístenes não queria aceitar Diógenes como discípulo, talvez porque percebesse nele um homem irascível, um homem indiferente, com uma capacidade totalmente oposta à dos seus outros discípulos mais complacentes. Os cínicos, eles eram homens simples, nômades, sem família, sem pátria, sem ninguém. Eram homens do mundo, homens da vida. Segundo o pensamento dos cínicos, principalmente ensinado por Antístenes, o cão primordial, o prazer leva os homens à alienação.
Ou seja, o prazer transforma os seres humanos em coisas, reificava o ser humano, os tornava reféns de desejos e prazeres supérfluos, idiotas, totalmente desprovidos de qualquer bom senso. Segundo o pensamento dos cínicos, pelo prazer o homem se torna escravo de si mesmo, afastando-se de sua real liberdade, que na verdade era uma só, que era a busca do conhecimento e a busca do autoconhecimento. Na verdade, se ele era escravo dos prazeres, ele se torna escravo de suas ações, e suas ações serão sempre as piores, as mais deturpadas, degeneradas e cada vez mais distantes daquilo que os cínicos achavam o objetivo central da vida humana, que era o autoconhecimento. Bem, a felicidade, segundo os cínicos, não poderia ser encontrada no supérfluo, no exagero, naquilo que você não necessita, mas sim e sempre no autoconhecimento, a duras penas, no mundo, na vida, sem nenhum bem material. Diógenes, aceito como discípulo de Antístenes, se torna a figura central dessa filosofia, pois ele, mais do que ninguém, mais do que nenhum filósofo, foi em sua vida a sua própria filosofia. Ele viveu a filosofia cínica, elevada ao mais alto nível em seu próprio corpo, em seu próprio sangue, em sua própria existência. Sinop, ou melhor, o ex-habitante de Sinop, se tornava agora Diógenes o cão, aquele que levou o cinismo às suas últimas consequências e afrontou os poderes vigentes de Atenas como nunca havia sido confrontado e nem afrontado. Ele era um homem provocativo, ele era um homem performático, ele usava tudo o que tinha em si para tentar trazer uma nova luz acerca da moral e do comportamento ateniense. Ele questionava a vaidade dos atenienses, os absurdos dos atenienses, o estilo glutão dos atenienses, o estilo desmesurado de buscar os prazeres em coisas desnecessárias. Ele questionava a ideia de sabedoria, muito ligada ao poder que os atenienses possuíam, e foi um crítico contumaz de Sócrates, Platão, Aristóteles, dos filósofos famosos de então. E inacreditavelmente, pelo seu comportamento, pelo seu comprometimento com a sua filosofia, Diógenes se tornou um homem muito importante. A grande questão levantada por Diógenes, a grande questão levantada pelo pensador que vivia dentro de um barril, que vivia com pouca roupa, com apenas um manto dobrado nos ombros, com apenas uma vasilha para beber água, que depois ele abandona porque vê uma criança bebendo água com as mãos, e ele percebe que também aquela vasilha era desnecessário, era um supérfluo, que comia o que lhe davam. Para ele, a grande questão da vida humana é que cada ser humano deveria se aprofundar no conhecimento de si mesmo. É a meta de toda a filosofia. E era a meta desse filósofo, um dos mais especiais da história da filosofia. Ele foi inacreditavelmente tão engajado na sua ideia de autoconhecimento e de fuga absoluta dos prazeres e riquezas, que ele vivia literalmente como um cão vadio. Morava num lugar ao lado do mercado de Atenas, e lá ele vivia dentro de um barril, desprovido de nada, apenas perambulando pelas ruas de Atenas, provocando os homens, rindo da elite, rindo da classe alta dos atenienses, escandalizando com seu comportamento amoral. Ele fazia coisas que ninguém
outro homem fazia. Ele percorria as ruas do mercado e, para causar constrangimento, ele mostrava o quê? Que ele podia ser livre da forma mais absoluta possível. Só que a sua liberdade corporal, corpórea, trazia um mal-estar absoluto aos senhores da elite de Atenas. Diógenes defecava, urinava, se masturbava em praça pública, dizendo que ele era apenas um animal e que todos os seres humanos poderiam ser livres se desconectassem dessa imbecilidade, dessa mediocridade de se sentirem senhores dos outros e jogassem fora suas riquezas e supérfluos e se dedicassem dia após dia à busca incansável do conhecimento. Bem, ele tinha algo nele que era muito interessante. Diógenes, apesar de todo o escândalo, apesar de todo o escracho, apesar de todo o desafio que ele lançava à sociedade ateniense, ele era muito conhecido e respeitado por muitos filósofos e por muitos homens da própria aristocracia ateniense. E respeitado por um em particular, que quando estava em Atenas decidiu visitá-lo, porque queria conhecer o homem mais sábio que já existira naqueles lugares ou naquele lugar, chamado Diógenes o Cão. Alexandre o Grande, o imperador da Macedônia, o homem que conquistou quase todo o mundo da época, entra a cavalo no seu manga larga, chamado Bucéfalo, seu cavalo que era um irmão para ele. Ele entra com sua comitiva, com seus guerreiros e pergunta: onde mora Diógenes o Cão, o sábio dos sábios? E dizem para ele que ele morava dentro de um barril ao lado do mercado. Ele então vai com seu cavalo, com sua comitiva, com seu elmo brilhante, com sua armadura reluzente, com a sua espada impecavelmente colocada na cintura e com aquele cavalo belíssimo que parecia mais um semideus. Quando Alexandre cavalgava em seu cavalo, muitos diziam que ele se parecia um centauro, um semideus. E ele chega no barril onde estava deitado de maneira lânguida e preguiçosa o filósofo chamado Diógenes o Cão. Alexandre então chega em seu cavalo perto dele e diz: ei, homem, és o filósofo Diógenes, chamado o Cão? Diógenes então olha para cima com aquele olhar preguiçoso, com aquele olhar sonolento e responde: sim, sou eu, Diógenes. Ó, Diógenes, sou Alexandre o Grande, o rei dos mundos. Vim visitá-lo porque sei da vossa inteligência. Acredito que saibas que fui discípulo de Aristóteles e me apaixonei pela filosofia. E sei que você é a figura encarnada da filosofia. A filosofia é você. Diógenes, peças o que quiseres e eu te darei. Peça o que desejas, o que queres: riqueza, mulheres, uma vida cercada de luxos. Peça, Diógenes. Diógenes então olha para ele com todo aquele seu jeito, com toda aquela sua forma crítica, cínica de ser, e diz: o que eu quero, meu amigo, não podes me dar. Ora, Alexandre, que se achava capaz de ter tudo o que o ser humano desejava, me disse: mas o que desejas então? Devolva-me a luz do meu sol. Ora, Alexandre havia parado com seu cavalo e a sua figura magnífica havia tirado de Diógenes a luz e o calor do sol.
Diógenes queria apenas uma coisa: que o grande imperador, que o maior de todos, saísse do lado ao lado, pelo lado, ou fosse embora e desse e devolvesse a Diógenes a luz do seu sol. Prova maior de sabedoria impossível. Realmente, Alexandre jamais poderia dar a esse homem o sol, porque ele já o possuía. Esse homem já era rico, não precisava de nada. Tudo o que desejava ele possuía. Alexandre, então, despede-se de Diógenes e quando ele sai, ele vira e diz a todos: se eu não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes. Porque Alexandre o Grande amava a filosofia. Havia sido educado por Aristóteles e havia se apaixonado pelo pensamento filosófico e soube naquele momento reconhecer um verdadeiro filósofo em todo o seu esplendor, que era Diógenes. Diógenes tinha momentos inacreditáveis. Saía ao meio-dia, num sol causticante, com uma lanterna na mão, feito louco, dizendo: procuro um homem, procuro um homem. Procuro um homem de verdade. Ora, todas essas atitudes teatrais performáticas, muito bem pensadas de Diógenes, tinham um objetivo: questionar de maneira simbólica e, por que não dizer, metafórica, a própria moral vigente em Atenas, o comportamento dos aristocratas de Atenas, a vaidade dos atenienses e o poder dos atenienses. Quando ele diz a Alexandre o Grande: eu não preciso de nada daquilo que você acha que significa poder e tesouro, ele fazia uma crítica profunda a todos aqueles que se dedicam ao poder, que dão sua vida ao poder, que se dedicam eternamente à busca incansável pelo poder e acreditam que só com ele podem ser felizes. Diógenes não. Essa maneira de dizer o que disse, e essa maneira displicente, e essa maneira que mostrou desprezo absoluto pelo poder de Alexandre, ele o fazia para mostrar a todos os atenienses que ele desprezava o poder e que o homem não precisava do poder, nem de riquezas, nem de exércitos, nem de elmos, armaduras e espadas para ser feliz. Bastava o autoconhecimento. E quando ele saía pelas ruas com uma lanterna, procurando um homem, ele queria dizer a todos os atenienses que não havia um homem que em Atenas que ele pudesse ver. Um homem honesto, um homem digno, um homem livre de verdade. Livre porque não eram mais reféns, porque não seriam mais reféns dos prazeres, das ações baseadas na busca do prazer. Diógenes é incomparável. Um pensador como nunca mais. Ele tinha uma questão fabulosa, que era a indolência, ou melhor, a insolência. Ele era um insolente. E a insolência, que era na verdade um desrespeito muito bem planejado e um desrespeito muito bem construído em relação à sociedade, à aristocracia, ele entendia a divisão de poderes dentro de Atenas da seguinte forma: haviam os altos e os baixos, haviam os que tinham poder e os que não possuíam, e existiam os senhores e escravos. E ele se colocava ao lado daqueles que estavam debaixo, daqueles que não tinham poder, mas que tinham outro tipo de poder, o poder que emanava de baixo, o poder que emanava da massa, de uma massa que deveria ser consciente. E para expressar o poder que ele possuía, enquanto pessoas e homens que viviam na parte de baixo dessa pirâmide social, ele fazia da seguinte maneira:
ele escarnecia de todos os valores, posturas e comportamentos dos aristocratas atenienses. Ele, ao defecar nas ruas de Atenas, fazer suas necessidades básicas na rua de Atenas, ele dizia que desprezava qualquer tipo de luxo e vaidade. E dizia que não se importava com nada daquilo que poderia vir de uma sociedade baseada no supérfluo, no poder, na mentira e na falta de inteligência, de que ser livre, é libertar-se principalmente da noção de poder. Isso é magnífico, isso é inacreditável. Um homem que era a sua própria filosofia. Diógenes manteve alguns embates com Platão. Platão era a figura filosófica que o meu nobre Diógenes não gostava. Platão era todo aristocrata, todo bem vestido, todo clássico. Um homem de maneiras muito clássicas. E Diógenes, além de não gostar da teoria do mundo das ideias de Platão, porque Diógenes acreditava que o mundo real deveria ser o melhor dos mundos, para Platão existia o mundo ideal, o mundo das ideias, que era um mundo onde existia uma matriz perfeita de todas as coisas. E quando nós encarnávamos aqui, nós perdíamos a perfeição desse mundo das ideias, que recuperaríamos depois quando morrêssemos. Ou então que o buscássemos muito. Diógenes odiava essa ideia, porque para ele o único e verdadeiro mundo era esse mundo que ele vivia. Mundo de corpos, pessoas, mundo de necessidades, mundo de inteligência, mundo de vontades, quereres, e mundo que ele sonhava, que ele gostaria que fosse totalmente desvinculado do luxo, dos prazeres, da riqueza, do poder. Um mundo que tivesse como vínculo absoluto o autoconhecimento e a grandeza moral a partir de uma liberdade absoluta, desvinculada das noções de luxo e poder. Isso é magnífico. Isso é magnífico. Ele dizia, pessoal, de maneira assim muito categórica, que a autossuficiência ela é fundamental para que os homens possam se libertar da mácula desse desejo desmesurado de se vender pelo prazer, de se deixar escravizar pelo desejo de estar ao lado da elite. Isso é incrível. Para ele, há uma inquebrantável decisão de viver de forma simples e despojada. Ele não temia a pobreza nem a solidão, não. Ele temia apenas não conseguir tirar os seus amigos atenienses ou os atenienses dessa vida de luxúria, de prazer e totalmente insignificante, reféns que eram de desejos, de supérfluos e de tudo aquilo que tiravam deles a capacidade de conhecerem quem são. Ora, Diógenes era um ser humano, um filósofo de uma lucidez incomum. Ele vivia e viveu até a sua morte de acordo com suas convicções. E conseguiu, da forma mais inacreditável, da forma mais bizarra, entre aspas, essa bizarrice, conquistar o respeito de um povo muito, mas muito escravizado pelo desejo de poder, de cidadania e do que realmente era ser um cidadão ateniense. Olha, é um filósofo que é impossível descrevê-lo
sem ter por ele um respeito e um carinho inacreditável, porque ele era o filósofo por excelência. Filósofo por excelência. Ele dizia que, quando indagavam acerca da morte, que ele não acreditava em nada depois que nós passássemos dessa para pior. Segundo ele, quando ele morresse, ele queria apenas ser jogado do lado de fora dos muros de Atenas para servir de alimento aos cães, aos outros animais. Não queriam que o colocasse num túmulo em lugar nenhum e nem que lhe prestassem homenagens. Mas quando ele morre, alguns dizem que ele morreu muito velho, outro que ele ficou doente, outro que algum cão pode tê-lo mordido, o que seria uma honra para ele morrer assim, porque ele era apaixonado pelos cães, adorava ser chamado de cão vadio. Mas quando ele morre, os seus amigos, eu imagino até que tenha sido uma vingança da aristocracia ateniense. Ele foi colocado num túmulo e fizeram para ele uma lápide com uma dedicação impressionante, dizendo ser ele um dos mais sábios seres humanos a terem vivido em Atenas. Olha, pode ser um reconhecimento de uma elite que não podia se expor, dizendo apreciar um homem como Diógenes. E olha, pessoal, se existe um defeito no ser humano, é que quando ele vive em sociedade, ele pertence a um grupo, ele pode até admirar uma pessoa, querer ter amizade com essa pessoa, querer ser delicada, querer ser amável, mas quando ele está perto desse grupo, que de certa maneira busca ter por essa pessoa, por inveja, por qualquer tipo de postura arrogante, esse grupo procura mostrar uma visão negativa dele. É tipo maledicência, mentem sobre ele. Algumas pessoas que podem querer o bem, que podem encostar dele, gostariam de se aproximar dele, quando estão perto desse grupo, o tratam da mesma maneira. Eu acredito que muitos dos atenienses tinham por ele profunda admiração, mesmo os aristocratas. Tanto que ele, olhem bem, ele era um cara que ria de Platão. Ele matou uma galinha, depenou a galinha e jogou a Platão. Platão dizia que o homem era um bípede em plume. Então ele disse, o seu homem, e jogou em Platão uma galinha. Ele ria de Platão na rua, mas Platão o chamava de o Sócrates enlouquecido. E presta atenção, Platão era discípulo de Sócrates, havia sido discípulo de Sócrates, e esteve com Sócrates até o momento de sua morte, quando ele toma cicuta. O livro chamado Fédon, dos diálogos de Platão, é justamente o momento em que ele e outros discípulos ficam com Sócrates no calabouço, na masmorra, antes de tomar a cicuta, o veneno, e tem com ele um dos mais belos diálogos da filosofia de então, que é a conversa de Sócrates, o diálogo de Sócrates com ele, dizendo não acreditar na morte, dizendo que quando ele morresse ele iria ter outros grandes pensadores, e tentava com esse diálogo amenizar o sofrimento dos seus discursos. Olhem bem, Platão amava profundamente Sócrates, o seguiu muito. E Platão, mesmo sendo desafiado, confrontado por Diógenes, chamava Diógenes de o Sócrates enlouquecido. É interessante. Sócrates tinha um comportamento muito parecido, não tão intenso, não tão engajado quanto Diógenes, mas eles tinham ideias um pouco semelhantes. E acredito eu que muitos dos atenienses apreciaram esse homem e o entenderam, e seu pensamento e sua filosofia deve ter atingido o mais profundo ser desses atenienses. Deram para ele um túmulo, deram para ele uma lápide com dizeres magníficos e uma estátua. Interessante isso. Falamos hoje sobre o grande Diógenes o cão.
Se existe uma pessoa que eu gostaria de um dia encontrar pela vida e conversar, lógico, isso é impossível. Eu não acredito em outras vidas. Eu não acredito em nada que não esteja aqui. Mas se eu tivesse a chance de encontrá-lo um dia, seria magnífico. Diógenes o cão, Diógenes o cínico, um dos maiores filósofos da história. Até ver.